Beleza. Por que a você está inspirado hoje? Não, é só para reforçar a retórica aqui. Ah, entendi. A página é... No documento 408 e no livro 396. Deixa eu acompanhar aqui pelo telefone também para... Tá bem. O livro é 396, não é isso? No livro 396. Coloca aqui. 396. Pronto, achei. Vamos que Posso vamos. começar? Pode. Por mim, sim. Vamos lá. Números e funções. Vimos que para as demonstrações de consistência, para demonstrações de consistência, os geômetras usam vulgarmente interpretações numéricas dos conjuntos de axiomas. Utilizam este processo na esperança de liberar a geometria de todas as pressuposições extramatemáticas. Mas qual é a base da parte da matemática que trata dos números? A fim de dar uma interpretação numérica satisfatória de um sistema de geometria que envolva a noção de continuidade, temos que usar números como raiz de 2 e π, que já deram origem à perplexidade mesmo na antiguidade. Utilizando um argumento que hoje nos é difícil de compreender, os pitagóricos convenceram-se que tinham encontrado a chave para compreender o universo na noção de proposições, isto é, no conceito da relação entre dois números naturais. Sem dúvida que se tinham impressionado com a importância da proporção na música e foram talvez influenciados pelo facto de, eu não sei esse número aí, essa é a palavra em grego, Logos. né? É logos. Logos, né? Que significa em grego proporção. Proporção. Ser também a palavra vulgarmente usada para exprimir razão ou explicação. Ou talvez tenha sido os primeiros a empregar logos no sentido matemático. Mas sempre, quais forem os motivos que explicam as suas pretensões metafísicas, eles ficaram extremamente perturbados pela descoberta da incomensurabilidade da diagonal do quadrado com um lado. Porque aqui temos um caso muito simples em que falar da proporção entre os comprimentos de duas linhas conduz à contradição, embora o senso comum pareça defender a filosofia ao insistir que deve haver uma relação determinada. Obviamente, a diagonal era em mais de um terço maior do que o lado, mas sem chegar à metade. Eudoxo resolveu a situação criando uma teoria geral das proporções que era suficiente para a geometria, e a sua teoria, conservada no livro 5 dos Elementos de Euclides, é um trabalho notável de filosofia da matemática. Consiste essencialmente numa nova definição da antiguidade de proporções entre grandezas. Disse que a primeira de 4 grandezas tem a mesma proporção que a segunda, e assim como a terceira a tem com a quarta, ao considerarem-se quaisquer equimúltiplos da primeira e da terceira, e da segunda e da quarta,
se o múltiplo da primeira for menor do que o da segunda, o da terceira for também menor do que o da quarta. E se o múltiplo da primeira for igual ao da segunda, o da terceira for também igual ao da quarta. E se o múltiplo da primeira for maior do que o da segunda, o da terceira for também maior do que a quarta. Poxa. Pessoal, só uma curiosidade. Esse negócio aí ou esse negócio aí, o texto que nós estamos lendo, me lembrou aquele negócio que a gente estudou, como é o nome? Fractais, né? Que eu só lembro do exemplo do floco de neve, que é uma pequena parte que representa o todo. É mais ou menos nesse caminho aí o entendimento? Quando ele vai dando esses vários exemplos. Eu acho que não. Eu acho que isso aí é Não. a noção pré-histórica de congruência. Ah, pronto, beleza. Você tem 4 grandezas que estão interrelacionadas entre elas. As duas primeiras estão numa relação que influencia na relação das duas últimas. Aí É ele tá... influência, né? Não é que ela seja representação, não é isso? eu acho que não é representação, não. Pronto, tranquilinho. Interessante. É porque o fractal, pelo menos pelo que eu sei, é um padrão que Isso. não importa a parte que você veja da figura ou do número que está representando esse fractal, ele vai se repetir em qualquer uma das suas partes. Isso. Você pode pegar qualquer parte, ele vai ter o mesmo padrão do que o todo. Isso, o pequenininho é equivalente ao todo, ao grande, é tudo parecidinho. Mas eu acho que não é isso que está em questão, não. Pelo menos eu acho. Ah, beleza. Alguém concorda, alguém discorda? Não, pra mim também tá dando só a noção de proporção aí, né? Sim. Exatamente. Basicamente. Posso continuar? Pode sim. Isso significa, na verdade, que se não podemos falar de uma proporção no sentido estritamente pitagórico, isto é, de uma certa relação entre números naturais, podemos, no entanto, falar de uma proporção no sentido generalizado, se conseguir mostrar que qualquer proporção no sentido estritamente pitagórico é ou demasiado pequeno ou demasiado grande. Por outras palavras, a existência de uma proporção no sentido generalizado é identificada com a possibilidade de distribuir todas as proporções pitagóricas por classes mutuamente exclusivas de proporções demasiado pequenas e demasiado grandes. Veremos que esta ideia ainda é usada em análise, isto é, na parte da matemática que trata de grandezas continuamente variáveis. Mas, para termos uma perspectiva correta do problema, temos que considerar a evolução e o progresso do conceito do número desde os gregos. Rapaz, esse parágrafo não entendi nada, não. Alguém me ajuda? Eu fiquei relendo aqui enquanto o Emerson estava falando também, porque é meio embolado aqui. Essa parte aqui, né, que também fiquei confuso, foi se conseguir mostrar que qualquer proporção no sentido estritamente pitagórico, aí, o que seria esse sentido estritamente pitagórico? Fiquei em dúvida. É ou demasiado pequena ou demasiado grande. Aí depois ele supostamente vai dar uma explicação. Por outras palavras, a existência de uma proporção no sentido generalizado é identificada com a possibilidade de distribuir todas as proporções pitagóricas. Aí que tá. O que é essa proporção pitagórica, né? Por classes mutuamente exclusivas de proporções demasiado pequenas ou grandes. Ou ele falou antes que era a proporção pitagórica? Aí prestou atenção. Eu não prestei atenção, não. Mas pressupõe que ele falou no parágrafo anterior. Que, utilizando um argumento que hoje nos é difícil de compreender, os pitagóricos convenceram-se que tinha encontrado a chave para compreender o universo na noção de proporção.
Isto é, aqui é a noção pitagórica esse aqui é a noção pitagórica de proporção, no conceito da relação entre dois números naturais. Esse conceito de proporção que ele deu agora não envolve o conceito de número, que é aplicado para geometria. Por exemplo, esse conceito do Eudoxo, que está no livro 5 dos elementos, é o seguinte: disse que a primeira de quatro grandezas tem a mesma proporção com a segunda, assim como a terceira tem com a quarta, ao considerarem-se quaisquer equimúltiplos da primeira e da terceira, e da segunda e da quarta. Se o múltiplo da primeira for menor do que da segunda, o da terceira for menor do que a da quarta, e se o múltiplo da primeira for igual ao da segunda, o da terceira for também igual ao da quarta, e se o múltiplo da primeira for maior do que a da segunda, e o da terceira for também maior do que da quarta. Faltam muitos entãos aqui. Eu acho que o que ele está querendo falar é: se disse que a primeira de quatro grandezas tem a mesma proporção com a segunda, assim como a terceira tem com a quarta, ao considerar qualquer equimúltiplos da primeira e da terceira, e da segunda e da quarta. Como? Eu acho que se colocaria aqui. Se o múltiplo, ou tal que também, se o múltiplo da primeira for menor do que da segunda, então o da terceira, esse for tá mal traduzido, eu acho, é também menor do que da quarta. E se o múltiplo da primeira for igual ao da segunda, então o da terceira também vai ser igual ao da quarta. E se o múltiplo da primeira for maior do que da segunda, então o da terceira também vai ser menor do que da quarta. Eu acho que é assim que ele está falando. É a relação de condicionais, eu acredito. Sim, Para faz mim, mais sentido. para mim parece mais uma relação de simplesmente identificação de uma grandeza para outra, velho. Assim, para mim eu entendi assim, um pouco diferente. Eu acho que você falou que talvez a leitura que você fez é possível também, mas o que eu entendi foi que a segunda como a terceira, peraí, vou reler aqui. A primeira de quatro grandezas tem a mesma proporção com a segunda. Pronto, a primeira tem a mesma proporção com a segunda. Separe de um lado. Agora, assim como, ou seja, aí eu vejo o sinal de igual, assim como a terceira tem com a quarta. Ou seja, então basicamente é a relação que a primeira tem com a segunda e a terceira tem com a quarta. Agora, a proporção existe quando são equimúltiplos. Então, quando a primeira e a terceira, que ela estabelece, a primeira estabelece com a segunda as mesmas relações com da segunda com a quarta, e elas são todas iguais. É assim que eu entendo. Se o múltiplo da primeira for menor do que o da segunda, o da terceira for também menor do que o da quarta, tá vendo? Aí repete, o mesmo lado. Tipo, se o múltiplo da primeira para a segunda for menor, e o da terceira e da quarta for menor. Se for maior, entendeu? O problema dessa leitura, pelo menos para minha compreensão, é que tem o sim, mas não tem o fechamento do se. Porque eu Porque tenho eu visto. acho que é uma bicondicional, pô. Ah, tudo bem, mas aí tem um fechamento que é o se somente se. Seria como se fosse assim. O que eu estou querendo dizer é isso, né? Seria como se fosse um sinal de igual, ou uma bicondicional seria se o múltiplo da primeira for menor do que o da segunda, se somente se o da terceira for também menor do que o da quarta. Entendeu? Então tá tudo bem. A Porque divergência, seria proporção, né? não, a divergência entre nós, no caso, seria que eu interpretei como fosse uma condicional e você está interpretando como fosse uma bicondicional. Pra mim, tudo bem interpretar como bicondicional. Não tem problema nenhum, não. Eu realmente só senti falta desse fechamento, que começa com si, mas não fecha o se com o se somente si ou então. Assim, Eu, porque ele colocou o se aqui e deu uma confusão da porra mesmo. Porque foi. parece que tá oculto um então, né? Mas, sei lá, é Não, como se os caras escreviam. pode estar oculto somente si também. Porque o Sim, si. então pode estar, eu tô falando da confusão, acho que é o si aqui, que colocou e É, não. mas eu não tenho problema não em interpretar como bicondicional. Pra mim, tranquilo.
Realmente é muito tranquilo. Pra mim faz sentido também. Eu acho que até melhor. Porque como eu pensei foi assim, vamos pensar no outro raciocínio, né? No raciocínio diagramático, como você disse, seria como se fosse uma linha com o ponto A e B, que seria primeiro e segundo, e uma outra linha 3 e 4, que ela teria exatamente a mesma proporção, entendeu? Da outra. Eu acho que entendeu? Foi assim que eu pensei nesse ponto. Não, tudo bem. Eu concordo. É uma interpretação que é até melhor do que a primeira. Porque a primeira, ela é, vamos dizer, muito restritiva. A segunda é mais abrangente, eu acho. Porque fica dependendo de uma implicação só, né? Tipo, vai É, ser assim se assim for. exatamente. Tipo, se é só a segunda que está dependendo da primeira, então eu só posso ficar movimentando livremente a primeira. É. Entendi. Eu acho melhor mesmo a segunda. Enfim, Agora, será que dá para entender esse outro parágrafo aqui? Vamos ver. acho que tá. Que- O que ele está chamando de. Só para atualizar, o que está chamando de proporção estritamente pitagórica é proporção entre números naturais. Deixar isso em mente. E a outra proporção que ele está comparando é essa proporção de Eudoxo como proporção de segmentos. Vamos falar assim, proporção entre dois segmentos. Aí eu acho que dá para entender Beleza. agora. Uhum, Para reler toda. certo. Isto significa, na verdade, que. Deixa eu voltar aqui. Isso significa, na verdade, que se não podemos falar de uma proporção no sentido estritamente pitagórico, isto é, de uma certa relação entre números naturais, podemos, no entanto, falar de uma proporção no sentido generalizado, se se conseguir mostrar que qualquer proporção no sentido estritamente pitagórico é ou demasiado pequeno ou demasiado grande. Por outras palavras, a existência de uma proporção no sentido generalizado é identificada com a possibilidade de distribuir todas as proporções pitagóricas por classes mutuamente exclusivas de proporções demasiado pequenas e demasiado grandes. Veremos, veremos que esta ideia ainda é usada em análise, isto é, na parte da matemática que trata de grandezas continuamente variáveis, mas para termos uma perspectiva correta do problema, temos que considerar a evolução e o progresso do conceito de número desde os gregos. Posso continuar o próximo? Ou Acho que pode. tá. O, Os você, números. vocês conseguiram engolir isso? Vocês estão digerindo ainda? Eu acho que eu estou digerindo esse último parágrafo aí. Eu Então, velho, tô. deixa eu só falar como eu pensei aqui, aí eu já passo a palavra. É que é o seguinte, parece que existe um limite, né, no entendimento pitagórico, que até que nesse outro parágrafo aqui acima da citação do Eudoxo, da parte do Euclides, na verdade, tem assim, que os pitagóricos que eles ficaram extremamente perturbados pela descoberta da incomensurabilidade da diagonal do quadrado com o lado. Então, como se houvesse aí esse sentido de proporção estritamente pitagórica, que é uma relação entre números naturais, uma certa relação entre números naturais, parece ter um problema que depois que o sentido generalizado, que seria esse outro sentido que você falou é segmentado, né, parece dar conta. Algo nesse sentido. Mas você tá ligado qual é o problema, né? Tipo, se eles entendem proporção como uma razão entre dois números naturais, como é que eles vão representar essa diagonal do quadrado por uma proporção
entre os lados do quadrado, entendeu? É esse o problema da Que é incomensurável, né? Exato. Ele tem que espremer, um pitagórico teria que espremer, caso proporcional, é claro, na concepção pitagórica. Caso for proporcional, ele tem que exprimir isso numa relação entre os lados, tomando os lados como números naturais. Porque essa é a ideia de proporção que eles têm. Agora ficou bem definido agora. Valeu. Por isso que tem esse problema. Essa demasiado pequena, esse demasiado grande, eu pensei através de uma analogia que pode ser errônea, mas vai me ajudar a seguir em frente do texto. É como se ele estivesse falando com demasiado grande, aquela diretamente proporcional, e demasiadamente pequena, a inversamente proporcional. Aquela que o numerador é maior do que o denominador e o denominador é maior do que o numerador, que são duas possibilidades de proporção. Então, você vai enquadrar todas as proporções pitagóricas em esses dois tipos, as demasiadas grandes e as demasiadas pequenas. Agora, por que chamar esse demasiado pequeno de demasiada grande? Não faço ideia. Essa sua interpretação eu achei mais interessante, ela. A forma como você tentou explicar aí foi bem. Eu estou interpretando assim, para me ajudar a seguir no texto. Esse negócio aqui do demasiado pequeno, demasiado grande, aí eu vou ser forçado a voltar para Aristóteles, é uma tese que Aristóteles atribui a Platão. O Platão, segundo Aristóteles na metafísica, o Platão tem uma doutrina interna da academia, que é a doutrina dos pequenos e dos grandes números, que é uma doutrina que o Aristóteles fala que é de origem platônica. É muito engraçado isso aqui. Agora, não sei se é isso que ele está querendo se remeter, essa doutrina. É possível, né? Porque Platão era altamente influenciado pelos pitagóricos, né? É Sim. verdade. E Aristóteles fala nessa passagem que ele fala da doutrina sobre os grandes números e pequenos números de Platão, que é uma influência pitagórica em Platão. Uhum. É engraçado. Depois eu vou pesquisar a passagem da metafísica que ele fala isso. Salvo engano, ele começa alguma coisa no alfa. Salvo engano, já começa ali no alfa Oi? Não falei nada, não. Então é porque eu tava vendo o retorno da minha própria voz aqui. Salvo engano, ele começa essa crítica e essa explicação, o Aristóteles já no livro Alfa ali, quando ele vai começar a falar, ele fala dos pitagóricos, e depois ele vai começar aquela crítica do Platão, a análise da doutrina do Platão, e no final que ele deixa, acho que é um capítulozinho ali, dedicado exclusivamente ao Platão, ele mete o pau e fala bastante, acho que relacionado a essa questão da influência do Platão aos pitagóricos. Massa. Ao contrário, né? Ele meio que coloca ao contrário que, na verdade, foram os pitagóricos que influenciaram Platão, né? Isso. Ele critica primeiro os pitagóricos e Platão quase no mesmo balaio, depois ele separa um só pro mestre dele, para ele bater bem. Sim. Uma parte que eu gosto, que eu acho engraçado, ele criticando a noção de participação de Platão, que ele fala que é a mesma coisa da mínima do conceito pitagórico de imitação, só que com outra palavra. Sim, é verdade. A gente até tem que fazer a prova disso, eu lembro desse trecho, já não. É no Alfa mesmo, comecinho. Comecinho não, no final do Alfa, né? Do livro Alfa. Pô, legal mesmo. A gente vai voltando para Aristóteles. Engraçado. Eu acho que com isso dá pra gente prosseguir o texto. Pode ser que não seja um entendimento do que ele disse, mas já é um nó. Deixa eu continuar aqui. Os numerais mais primitivos foram talvez adjetivos como 1, 2, 3. Em grego e em muitas outras línguas, essas palavras ou algumas destas são declinadas como quaisquer adjetivos, mas é óbvio que não podem qualificar substantivos da mesma maneira que os outros adjetivos o fazem.
Porque embora uma pessoa que diga que tem dois cães grandes queira dizer que cada um dos cães é grande, não quer, certamente, dizer que cada um dos cães é dois. Isto é um pouco intrigante, mas é ainda mais curioso que, em algumas línguas, como a nossa, os mesmos sons e as mesmas letras são usadas como nomes em sentido próprio. Dizemos, por exemplo, dois é o menor dos primos. Este emprego da palavra dois está relacionado com o conceito de números como objetos, distintos dos conjuntos de coisas que contamos e também dos numerais que usamos para contá-las. Porque o que é verdadeiro do número 2 não pode ser negado de um par de cães ou de uma palavra. E não se podia realmente usar estas expressões antes do desenvolvimento da aritmética como um cálculo. Temos razões para acreditar que não ocorreu facilmente aos gregos do tempo de Platão. Nos latim, os teologuna, aritmeticae, teolo, teologuné, aritmeticae, em tempos atribuído a Jâmbico. Há uma citação de Espeusipo, discípulo de Platão, e mostra uma notável incerteza de linguagem. A passagem é acerca da doutrina pitagórica da perfeição do número 10. Impresso aí. A passagem é acerca da doutrina pitagórica da perfeição do número 10 e em poucos parágrafos há nada menos do que 4 designações diferentes do número 10. Esses aí eu não sei o que é, tá em grego, né? Deixa eu ver, o Dexa. Para ajudar ele, Oswaldo. Tadexa, Rotondexa, Atifmos, Arifmos, né? Arifmos, Rodexa, Edexa e Idexa. Parece para mim que essas coisas são comuns no grego, né? Na língua, né? Essas modificações. Enfim, vai embora porque aí. A primeira significa literalmente as 10 coisas. A segunda, o número de 10 coisas. A terceira, o número 10. E a quarta, apenas 10. Além disso, quando espeusipo quer dizer que 4 é um múltiplo de 2, ele constrói uma frase estranha em que o símbolo que representa 4 está no plural neutro e o símbolo que representa 2 está no masculino singular. Uma análise da linguagem aí bem massa. Eu acho massa esse parágrafo. Trata de vários... Aquela relação de linguagem e metafísica. Às vezes, as nossas frases nos obrigam a gente aceitar certo tipo de metafísica. Sim, verdade. Aquela frase que você estava falando do texto do... Caramba, eu esqueci o nome do cara, do Punta. Punta está interessado nesse tipo de problema, não envolvendo matemática. Envolvendo uma construção de uma linguagem e que tenha como resultado uma metafísica lá que ele deseja, que é a metafísica de Trópico. Porque a linguagem que a gente constrói, a gente assume, como pode dizer, a gente presume já substância. Aquele põe aqui em cima, né, quando fala que o 2 e tal, 2 é menor dos primos, já está assumindo 2 como um objeto, né? Como algo existente, ou seja, uma substância 2, não como
extensão de um conceito igual Frege fala. Perfeito, é isso mesmo. Aí o que ele está tentando fazer aqui nesse parágrafo, ele está começando a partir da análise gramatical mesmo. Existe uma classe de adjetivos, realmente, em muitas gramáticas de várias línguas, que se chama adjetivos quantitativos. E eles ficam numa seção separada da gramática porque eles seguem normas diferentes dos demais adjetivos, que ele descreveu rapidamente aqui embaixo. Por exemplo, quando você tem um adjetivo normal, aí ele deu o exemplo dos cães. Então você pode afirmar, caso esse adjetivo estivesse aplicado a um sujeito que é composto por dois elementos, que cada um desses elementos tem aquela propriedade. Coisa que você não poderia fazer com um número, por exemplo. É bacana. Como essa. Você falou adjetivos numéricos, como foi, Malan? Você falou que algumas línguas têm. Quantitativos. Adjetivos Ah, quantitativos. uhum. É quando A ele. língua, Pode falar aí. a língua portuguesa tem essa classe de. Tem, adjetivo. Não estou lembrado agora se a língua portuguesa tem essa classe de adjetivos. Cara, eu vou ser bem sincero para você. Não me pergunte nada sobre língua portuguesa. Eu estudo gramática de outras línguas, mas nunca estudei gramática do português, ironicamente. Me pergunte no alemão, me pergunte no inglês, agora não me pergunte no português não, que eu não sei não, velho. Uma Muitos, gramática... poucos, menos, mais. Não, no português a gente tem também, pô. Tem Ah, muitos, poucos, né? Sim. Nós também falamos números como se fossem objetos. Nós também falamos isso. de números de coisas, como Não, mas presta adjetivo atenção. ou Esse, quantitativo. não, mas presta atenção. Esse exemplo que o Carlos acabou de dar, ele tem um outro nome, se chama... é, eles são adjetivos partitivos. Eles designam parte de coisas. Por exemplo, quando você fala muitos, poucos, você não designa um número, você designa uma certa quantidade. Isso também tem no inglês, que é uma distinção entre, porra, esqueci o nome que é o much, e Isso, quando você... Much, É, many, few. isso. exatamente. Então não são adjetivos quantitativos assim não, só uma observação, eles são partitivos. Aham. Eles Não, mas eu estou designam parte. dizendo assim, pelo que eu entendi, né? Nós podemos tratar os números como sendo um objeto, usar eles como sujeito em frase, etc. Ou Uhum. podemos também usar também de forma quantitativa para se referir a alguma coleção de objetos, como 10 pessoas estão ali, etc. Eu acho que isso existe nas línguas atuais, acho que em quase todas as línguas, eu acho. Porque eu acho que nós já temos em nossa língua esse desenvolvimento da aritmética, que parece que era um problema nos gregos, porque não tinha um desenvolvimento, Correto. pelo Então, menos é o que ele coloca aqui, né? Parece que teve uma dificuldade lá, temos razões para acreditar, porque o cálculo era muito desenvolvido. Então, nas línguas contemporâneas, a gente tem uma categoria gramatical para esse tipo de ente, que se chama numeral. Numeral é uma categoria gramatical. Tipo, tem os Uhum. substantivos, os. Caramba, as preposições. É Tem, verdade que a gente tem essa numeral, né? O numeral, mas o numeral ele é o numeral seria uma análise morfológica, mas eu tô falando, eu acho que isso aqui entra mais para uma análise sintática. não, mas Porque eu você está analiso. falando qual é a função que esse numeral está exercendo em uma sentença. Mas tem motivos para você considerar ele como uma classe gramatical, porque ele segue regras gramaticais que são exceções para as outras. Por exemplo, como é que você forma o plural de substantivos no português? Você coloca S no final. Será que os numerais seguem essa regra? Será que faz sentido a gente falar de 10? Entendeu? Tem certas regras gramaticais que são obedecidas pelos substantivos, não pelos numerais. Então, tem um sentido de você classificar diferentemente. Não, então, eu entendo, mas eu digo assim, a diferença ela é morfológica e não sintática.
Quando você vai fazer uma análise sintática, você vai, dependendo como o número estiver ali, ele vai ser analisado como sujeito ou objeto de uma frase, entende? Uhum. Então, assim, Sim. sim, existe uma diferença morfológica, mas assim, ao que me parece aqui, assim, está parecendo mais, assim, sintaticamente, porque é sintaticamente que você vai analisar se é sujeito e se é o que é predicado. Uhum. Entendi. Entendi. Agora, essa parte que ele fala aqui do grego, que mostra que o grego, tá dexa, tal, eu acho que, não sei, né, também pode ter muito a ver com a língua grega, né, em si, que é uma língua meio marada. O movimento que ele está tentando fazer aqui, pelo menos pelo que eu estou entendendo, é tentar explicar a dificuldade dos gregos a partir de problemas de possibilidade histórica mesmo. Uhum. A língua deles não possibilitava eles fazerem isso que a gente faz atualmente. Era uma dificuldade para eles. Pelo menos é assim que eu estou entendendo esse movimento. Mas entendi o que você quis dizer. Não, eu também entendi assim, esse movimento aqui também do grego também. Que é porque como eu estou estudando a língua, né? A língua grega é cheia de graça, né? Diferente, né? E tal. E aí é sempre uma coisa interessante para ver. Mas é engraçado que aqui, você que também que estuda grego, você vê que o Dexa, ele não muda, né? E normalmente isso ocorre mudanças, né? Dependendo de como está sendo expresso uma palavra no grego. A função que ela está exercendo na sentença. Tem o caso, né? E aqui o Dexa tá sempre Dexa. Tá Dexa, tom Dexa. É que eu acho que ele tá tratando nominativo. E os números em grego, quando vem assim os números escritos, eles sofrem as mesmas modificações dos casos? Não sei. Eu não estudei grego ano passado, não. Cheguei até a segunda declinação. É. Uma coisa pra se pesquisar também. Sim. Enfim, por mim pode continuar, se ninguém tiver mais nada a acrescentar. Uhum. Também também. Eu vou continuar aqui. Sem considerar adjetivos como um, dois, três, todas as línguas, mesmo as mais primitivas, têm termos numéricos como um meio, um terço, um quarto. Mas a convenção segundo a qual sinais como, aqui é menos um, né? Menos um, menos um, 13,5. três, três. Agora, aqui no caso, esse último seria raiz de menos um. Uhum. Poxa, tá bom então. Segundo a qual sinais como menos um, 3 meios, raiz de 2 e raiz de menos um representam números é produto da especulação feita nestes últimos séculos, tal como o uso de numerais como nomes em sentido próprio. Este novo desenvolvimento está relacionado com a elaboração de cálculos matemáticos. Foi inspirado, em particular, pela aplicação feita por Descartes do simbolismo algébrico à geometria. Suponhamos que um problema nos levou a formular a equação x mais 3 igual a 2. Pode suceder, por exemplo, que queiramos saber com que dinheiro é que ficou uma pessoa que tinha F2. Dois gerandubas. É uma moeda qualquer. Dois gerandubas. Ah, tá. Gerandubas? É
Jesus no banco e fez um pagamento de 3 gerandubas. É óbvio que a equação não pode ser de todo resolvida em termos de números naturais, mas se admitirmos números negativos, podemos escrever x igual a menos 1. Cara, esses sinais aí são muito exagerados, velho. E podemos representar estes números numa linha colocando algarismos em intervalos iguais à esquerda de um ponto zero. Menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2 e 3. Em segundo lugar, números como 3,5 podem ser representativos se queremos resolver equações como 2x menos 3 igual a 0. Com esses novos números, aumentamos enormemente os números que podem ser representados por pontos numa linha, porque entre duas frações quaisquer é sempre possível encontrar outra. E isto é o mesmo do que dizer que há um número infinito de frações em qualquer intervalo finito, como o intervalo entre os números 0 e 1. Não devemos supor, no entanto, que com esse alargamento já temos números que correspondam a todos os pontos de uma linha. Se construirmos um quadrado de uma unidade de comprimento e traçarmos a diagonal ao longo da linha, a partir da origem, a extremidade não é um daqueles pontos aos quais já fizemos corresponder números. Este ponto vazio e muitos outros em número infinito são preenchidos por uma terceira extensão do conceito de número a fim de abranger os números irracionais algébricos, como raiz de 2, e os números irracionais transcendentes ou não algébricos, como π. Com os primeiros podemos... Vocês estão ligados a essa classificação de números irracionais algébricos, números irracionais transcendentes ou não algébricos? Esse transcendente não algébrico eu faço a menor ideia. O pi é um número transcendente. Ah, não, ele tá falando aqui, né? Não algébrico. Tá certo. Não, sim. Transcendente não algébrico pode ser tomado como sinônimo. Ah, tá. Então entendi. Eu vi aqui os números transcendentes, tá certo. Em linhas gerais, para o sintético, os números irracionais eles são classificados se você pode obter eles a partir de um processo algébrico ou não. O que é um processo algébrico? É uma resolução de uma equação, vamos dizer, polinomial. Esse seria um processo algébrico. Então, se você conseguir fazer a equação de primeiro grau e resolver uma equação de segundo grau, resolver uma equação de terceiro grau, uma equação de n grau e resolver a partir desse número, ele é um número algébrico. Aí tem os números irracionais, que pode ser obtido como soluções de equações algébricas, e tem os números irracionais que não pode ser obtido para uma resolução de uma conta algébrica. Por exemplo, o π. O π você só consegue obter ele a partir de um algoritmo recursivo. Ou seja, uma instrução com várias etapas que elas se repetem ao infinito. Qual é aquele outro número algébrico famoso também? Que parece o nome de uma pessoa, eu acho. É o número de Euler, ou Euler, dependendo de como você gosta de pronunciar. Eu acho que é isso que você tá falando. Não, tem outro também, famoso também. Deixa eu ver isso. É engraçado isso. Qual você falou aí? Fibonacci? Não, eu acho que eu tô confundindo, na verdade. Constante de Planck, sei lá, eu tô chutando agora eu tô chutando. Eu vou você chutar. Agora acho que eu tava confundindo com outra coisa. Acho que eu tava confundindo com um teorema. Não era um nome transcendental, não.
Não, não era número transcendental, não. Era o quê? Qual era o número? Não, não era o número, não. É o nome de algum teorema, eu acho. Que eu também não consigo lembrar qual que é exatamente o nome. Mas parece o nome de uma pessoa. Um nome assim, de uma pessoa, assim, um nome assim bem comum, assim. Pedro, Não, mas João. não. Sim. Deixa eu ver aqui. Ah, velho, não lembro. Não. Depois quando eu lembrar, eu mando. Tranquilo. Mas conseguiu entender o demais, o que eu defini como números irracionais algébricos e não algébricos? Tranquilo, bem, bem claro. Ok. Pra mim já ficou meio nebuloso ainda, Alan. Eu acho que ele vai falar um pouquinho mais pra frente. Beleza. Com os primeiros, podemos resolver equações algébricas, como x² menos 2 igual a zero. E com os segundos, completar o contínuo linear. Uhum. Beleza. Posso continuar aqui então? Mas pra você ainda tá Alan? nebuloso? Mas pra você ainda tá Oi? nebuloso? Pra você ainda tá nebuloso? Cara, sim. Quando entra muito em sessão, assim de matemática, velho, minha matemática, assim, conhecimento em matemática é muito baixo. Eu até tô pensando em fazer algum curso técnico, tava conversando com alguns colegas meus do IFES, que pega algumas matérias de matemática para mim entrar em um curso técnico, mas mais para mim usufruir dos professores na questão de matérias de matemática, sabe? Porque minha matemática é muito precária mesmo, meu ensino meu conhecimento sobre matemática é muito precário mesmo. É, tudo bem. Mas eu vou tentar mesmo assim. É, você tá ligado o que é álgebra, né? Sim. A álgebra tem certas operações. A gente define certas operações para álgebra. Quais são as operações da álgebra? Soma, multiplicação, Ah, sim, subtração, divisão. Uhum. Qualquer número que você obter a partir da combinação entre letras e essas operações, qualquer número que for solução para qualquer expressão que você forme a partir de letras e de operações, eles são números algébricos. Então, você pode fazer a partir de uma expressão algébrica para obter um. O 2 também. O 3 também. O 4 também. Assim por diante. Todos esses números são números algébricos. Até aí, tranquilo? Sim. Os números não algébricos são justamente aqueles números que você não consegue obter a partir de procedimentos algébricos. Então, você não consegue criar uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que contenha letras e operações aritméticas, que consiga como resultado esse número. Hum, tô entendendo, Você não... sim. O π é um desses, por exemplo. Sim. O π você não vai conseguir fazer uma equação com combinação de letras e... Caramba! E operações aritméticas que te deu o resultado π. Ficou mais claro assim? Sim, compreendi agora. A questão de números racionais transcendentes não algébricos. Deu pra pegar, Gala, agora, ela. Beleza. Valeu mesmo aí. Eu vou procurar aprofundar mais meu conhecimento assim, em matemática. E aí Emerson, aí se você pegar, tem bons vídeos falando sobre especificamente, talvez tenha naquele canal mesmo que o Alan passou, eu acredito que tenha, sobre a teoria dos números. É bem massa de ver, velho. Eu acho bem legal a teoria dos números. E aí fica bem Eu, claro isso também, né? eu gosto também. Porque daí você passa por todos os números naturais, inteiros, irracionais, aí você entra nesses, né? Que Aham. são os irracionais, algébricos transcendentes. E tem ainda os Eu, 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 complexos, né? eu realmente talvez tenha passado por esses números, mas não me recordava
Me recordava assim do Pi, de alguns estudos com ele, mas não me recordava dessa expressão, irracionais, cadê? Transcendental. Irracionais transcendentes ou não algébricos. Eu Isso não aí me não recordava. na escola não. Isso aí não assiste na escola não. Fique relaxado. Ah, Não tem no ensino médio um assunto chamado números transcendentais. Tem no máximo número entendi. imaginário. Sim, sim. Mas eu vou procurar mesmo. Eu tô começando a assistir mais alguns vídeos de matemática que depois do grupo tô começando a me interessar mais pelo assunto, porque realmente é muito precário. Esse conhecimento, o conhecimento. Mas enfim. Mas meu conhecimento Vou de dar. matemática também é precário também. Mas é isso, é Ah, só estudando mesmo. Isso é é interessante. verdade. Sim. Só que já é um conhecimento matemático que a gente está obtendo. Com certeza, sim. Bastante. É verdade. Vou dar continuidade aqui. Beleza. Com os primeiros, podemos resolver equações algébricas como x ao quadrado menos 2 igual a zero. E com os segundos, podemos completar o contínuo linear. Finalmente, uma quarta extensão permite-nos reconhecer o número imaginário, raiz de menos um, como raiz da equação x ao quadrado mais um igual a zero. Agora, o motivo para a extensão parece ter vindo exclusivamente da álgebra formal. Não há nenhum ponto na recta que corresponda à raiz, raiz de menos um. E os matemáticos do século XVIII, que usaram os números imaginários, fizeram-no apenas para tornar os cálculos mais simples e mais gerais. Mas uma vez que os imaginários só eram admitidos por esta razão, o seu estatuto era muito misterioso. Se um aluno pedisse a um professor uma justificação para o uso dos imaginários, o professor pouco mais podia dizer, além de que a fé vem com as obras. Esta aparência Essa aí foi desgraçada. boa. A minha frase de status agora. Isso. Não, essa foi ótima, realmente. Se um aluno pedisse a um professor uma justificação para o uso dos imaginários, cadê? Deixa eu ver aqui. Para os Alô? Na escuta. Alô? Alô, pode falar. É porque o Hermes estava falando, não estava escutando mais o Hermes. Isso. Ele saiu, foi? Pelo jeito foi, caiu. Deve ter Entendi. saído. Pensei que foi eu que tinha caído. Eu também fiquei confuso, fica bem mexendo aqui até fudeu o negócio aqui. Foi. A frase foi tão impactante que ele teve que sair pra beber água. Foi. É. É uma frase boa Rapaz. para que sempre que você tiver que usar alguma coisa, só por pragmatismo, não souber Não, explicar. é boa pra você colocar assim no começo de tese de mestrado. Aí você coloca essa frase. Rapaz, a fé vem com as obras, foi foda, velho. A fé vem com as obras, né? É. Isso é uma justificativa boa. Mas faz todo sentido, na verdade. Por isso que é uma frase boa.
Eu acho que os matemáticos em geral trabalham assim. É sério. Eles sabem o que a matemática faz, e aí, por causa disso, tem uma fé muito forte nessas entidades. Ai, ai. Será que ele vai voltar? Vamos esperar aí para ver se ele liga. Entra, né? Mandar uma mensagem pra ele. Yeah. Acabou a internet dele. Pode ser. Caiu. A minha mesmo que caiu mais cedo aqui, essa porcaria. Deixa eu ver aqui, já quer cair. A internet nuvem. Estou a nuvem, já era. Agora eu acho interessante quando a gente lê um livro, a gente passa um tempo e lê de novo, a gente percebe uma de coisa que a gente passou batido, que a gente não percebeu pela primeira vez. Eu li esse livro já, eu nunca tinha prestado atenção nessa frase. Na verdade, nem lembrava que essa frase existia aqui. É assim mesmo. Tinha minha professora de produção de texto, ela falava que quando você lê um texto, uma vez só, você só acessa o macro do texto. Você só vai, de fato, para você ler bem, você tem que ler no mínimo 3 vezes. Verdade. É, velho. Rapaz. Pra ser sincero, eu não sei qual é o limite de leituras, não. Tem textos que eu já li mais de 7 vezes. Toda vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente. É assim, tem texto que é infinito, né? Eu acho que ela Daqui, tava falando assim, tipo assim, uma resenha de um. Porque, entendi. claro que vai depender, né? Ela falou assim, o mínimo, né? Ela falou que o ideal, quanto mais você lê, você sempre vai tirar alguma coisa. E ainda mais texto filosófico, né? Aí parece que sempre que você lê, você vai tirar alguma coisa, nunca vai chegar no final. Impressionante mesmo. Tem essa sensação. Rapaz, eu acho que a missão caiu de um jeito. Deixa eu- Parece que foi a internet mesmo, velho, que foi abaixo Foi. dele. Eu não tá nem recebendo mensagem de ter recebido. Enfim. Então, vou continuar aqui. Se ele der algum sinal de vida, a gente vê depois. Deixa eu ver quando ele parou. Ah, se um aluno pedisse a um professor. Tá escutando? Todo mundo? Sim, sim. Se um aluno pedisse a um professor uma justificação para o uso dos imaginários, o professor pouco mais podia dizer: opa, pessoal, minha internet caiu, ficou ruim pra caramba e eu saí automaticamente da chamada. Aí, vixe, bichinho. Voltou rápido até. Engrenou, é a lenha. Esquentou, esfriou, agora esquentou. Deve ter caído um pouquinho de chuva lá, assim. E aí? Pessoal, Oi? E aí, man? É isso, é, tá foi fazendo algum quando você caiu. Eu tô, na verdade, curioso. Ele Oi? voltou porque teve fé. Bem isso. A internet aqui ficou ruim pra caramba, velho. Desconectou automaticamente do telefone e do notebook. Aí eu saí da chamada. Foi mal. Tranquilo. Não, não, relaxa. O que você tava comentando? Ah, sim, eu falei sobre essa questão aí da. Deixa eu colocar aqui no meu telefone pra acompanhar o texto na parte que tava. Sobre que a fé vem com a obra. Sim.
Aí eu terminei falando, não acredito vendo. Aí a internet ficou ruim, saiu do conector. Você fraquejou na sua fé aí, viu? Rapaz, Eu acho que eu acho que o Mangabeira Unger, ele leu esse livro aqui, ele mudou um pouquinho essa frase. Ele fala que a ação não, como é que é? Ele fala que não é porque você tem esperança que você age, mas você age porque você tem esperança. É isso aqui, velho. É mesmo. Que não é o esperança de esperar, né? Que até gostam de fazer essa etimologia e tal. Como é a frase, rapaz? Repita aí. Do Unger, Mangabeira Unger. É do Mangabeira Unger, ele fala que tipo assim, a esperança, você não tem esperança para agir. É porque você age que você tem esperança. Então é como se a esperança ela vem depois da ação. Você age primeiro, depois aí você tem esperança. Isso aí, é a mesma frase aqui. É a mesma frase que eu tô falando. Ele leu esse livro aqui e modificou. Foi. eu não conheço esse Mangabeira. Cara. Eu não conheço, não. É filósofo brasileiro, professor em Harvard. Um dos maiores intelectuais do Brasil. Foi ministro. Ele é foda demais, pô. Ele foi, na história toda de Harvard, o professor mais jovem. Que doideira, velho. Bacana. Massa. Tô com o livro dele pra ler aqui, só não comecei ainda. Bora continuar? Vamos. Você quer descansar, Emerson, e eu ler? Ou você quer continuar lendo? Pode ser, Alan. Pode ser. Se o aluno pedisse ao professor uma justificação para o uso dos imaginários, o professor pouco mais podia dizer, além de que a fé vem com as obras. Esta aparência de mistério desapareceu quando Wessel, em 1797, e Argand, em 1806, mostraram uma maneira de relacionar os imaginários com o movimento no plano. Na geometria analítica de Descartes, os números estão associados com pontos de acordo com a distância destes a certas coordenadas. Mas também é possível pensar no número como um vetor ou medida do deslocamento de uma partícula até atingir um ponto. E neste esquema, a multiplicação de um vetor por menos 1 representa, obviamente, a inversão da direção do movimento. Nada mais natural e satisfatório do que dizer que a multiplicação de um vetor por raiz de menos 1 representa a rotação de um ângulo reto, isto é, uma operação cuja repetição produz a inversão total. Caralho. Eita porra. Pelo menos foi assim que muitos estudiosos da matemática encararam o problema, e o fato de ainda hoje apreciarmos esta interpretação mostra bem qual seria o desconforto que os matemáticos deviam ter sentido quando ainda não havia um processo de relacionar o símbolo com a intuição espacial. Fantástico, fantástico mesmo. Nunca parei de pensar nisso. Ô, Alan, até a parte da direção do movimento aqui, eu estava junto. Agora aqui nessa parte aqui, nada mais natural e satisfatório do que dizer que a multiplicação de um vetor por raiz de menos 1 representa a rotação de um ângulo reto. Isso é uma operação cuja repetição produz a inversão total. Essa parte aqui eu fiquei lá fora. É o seguinte, pegue raiz de menos 1. Pegou raiz de menos 1? Multiplica agora raiz de menos 1 por raiz de menos 1. Dá quanto? Não faço a menor ideia. Raiz de menos... É só pensar no seguinte. Raiz de menos 1 multiplicado por raiz de menos 1 é raiz de menos 1 ao quadrado. Correto? Ah, sim, beleza. Você elimina o quadrado pela raiz, fica menos 1. Ora, ele falou que raiz de menos 1 é a inversão da direção do movimento. Então você tem um movimento, vamos dizer, de norte para sul, multiplicar por menos 1 seria de sul para norte. Ah, tá, entendi. E parece que
A raiz de menos 1 Entendi, é porque seria... ele tá fazendo aqui ele tinha feito aqui análise, no caso, de deslocamento em uma, vamos dizer, em uma reta ou uma direção, né? Aí depois só foi atualizar para uma noção de espaço, né? Exato, perfeito. Aqui ele está colocando uma noção de vetor, ou seja, uma noção de, como ele falou aqui, uma noção de deslocamento. Então, o número ele é sempre associado com alguma quantidade de deslocamento. Então, 1, 2, 3, 4 são quantidades positivas de deslocamento, que representa, vamos dizer, um deslocamento para uma direção, e números como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 indica o deslocamento, só que no sentido contrário. Aí a raiz de menos 1 vai aparecer como um deslocamento deslocamento normal, forma um ângulo de 90 graus. É como se ele desse uma virada de curva. Entendi. Beleza, mesmo. Valeu. Por isso que eu achei sensacional esse parágrafo por conta disso. É foda demais mesmo essa noção aqui. Os outros conseguiram acompanhar? Ok, foi elucidativo. Beleza. Agora eu acho interessante essa necessidade que os matemáticos têm ou tinham antigamente com realmente relacionar conceitos numéricos, conceitos matemáticos com uma intuição espacial. Realmente dá muito contexto para, pelo menos para mim, para a crítica da razão pura. Quando falamos das sucessivas extensões do conceito de número, temos a tendência para pensar que a história pode ser resumida num esquema como que se segue, em que os nomes impressos em itálicos representam os novos gêneros de número que foram acrescentados ao que haviam inicialmente. Então, primeiramente, existia números, que poderia ser dividido em naturais e depois negativos. Esses negativos, por sua vez, poderiam ser divididos em inteiros e depois fracionários. Esses fracionários são divididos em racionais e depois irracionais. E, por fim, esses racionais são divididos em reais e imaginários. É óbvio que a designação de inteiros contrasta com a de fracionários, racionais com a de irracionais e reais com a de imaginários. E a maneira de os designar sugere, naturalmente, uma classificação de espécie dentro de um gênero. Mas esta maneira de descrever a evolução do conceito de número é errada. Devemos antes falar de uma hierarquia de 5 tipos diferentes de números, na qual cada tipo mais alto contém um subconjunto que corresponde a cada tipo mais baixo. No esquema que se segue, cada tipo é representado por uma linha horizontal e as correspondências são indicadas pelas linhas verticais a tracejado. Aqui está os números complexos. Os números complexos, que são os mais recentes, que incluem os números imaginários, eles incluem os números reais. Os números reais que foram, vamos dizer, conceitualizados antes de números complexos, eles abrangem os números racionais. Os números racionais que foram definidos antes dos números reais abrangem os números inteiros. E os números inteiros, que foram definidos antes dos números naturais, abrangem os números naturais. Então, a abrangência, você está definindo um conjunto de números cada vez mais abrangente, em que os anteriores sempre são subconjuntos. O inteiro positivo mais 2 não é o mesmo do que o número natural 2. E o nosso hábito de escrever o símbolo 2 em vez do símbolo mais 2 só é justificado pelo fato de as regras para calcular com os números positivos corresponderem exatamente às regras para calcular com os números naturais. Analogamente, os números racional mais 1 sobre mais 1, o número racional mais 2 sobre mais 1 deve ser distinto a rigor, em rigor, do número positivo mais 2 e do número natural 2,
embora não se faça erro se desprezarmos as diferenças quando efetuamos um cálculo. Na equação 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais reticências igual a 2, usamos o mesmo sinal 2, ainda de outra maneira, nomeadamente para designar um número real. E, em certos contextos, podemos também usar o mesmo sinal como uma abreviatura de 2 mais 0 que multiplica a raiz de menos 1. Isto é, para designar um número complexo em que a parte imaginária é nula. Alan, Oi. eu não entendi aqui por que o inteiro positivo ele não seria o mesmo que o número natural, ou sim, não exatamente o mesmo, mas eu sempre pensei o número inteiro, por exemplo, como sendo uma extensão dos números naturais. No caso, uma extensão para os negativos, só acrescentando os negativos. Por que aqui no texto dá a entender que é um outro número e é por causa das regras e tal que nós utilizamos de modo igual, mas que é um outro número? Se é um É subconjunto. por causa do seguinte. Então, é por causa do seguinte. Os critérios que você utiliza para definir um número positivo, eles não estão enquadrados para você definir um número natural. Então, quando você está falando número positivo mais 2, você não está falando de número natural. Você está usando critérios de números inteiros positivos para utilizar aquele numeral 2. Não sei se deu para pegar assim. Por exemplo, Deu para me entender. No caso, uma questão assim, então, seria de definição, o que é um número natural e o que é um número positivo. exato. Seria um caso de definição. Porque as operações, os números, eles são definidos a depender do conjunto que você está tratando. Por exemplo, a soma, isso é a teoria dos números, a soma não é definida para quando A e B, sendo números naturais, ou a soma não, desculpa, eu errei. A subtração não está definida para dois números naturais, A e B, quando B é maior do que A na expressão A menos B. Eu tentei falar formalmente, eu espero que tenha entendido. Ou seja, a soma de números como, ou a subtração de números como 2 menos 3 não está definida nos números naturais. Não faz parte da definição de subtração. Ou seja, essa subtração ela é distinta da subtração dos números inteiros. Então, ela, a partir desse procedimento, ela forma um outro número, vamos dizer assim. Eu entendi que existe uma limitação e tal, e é por isso mesmo que, para mim, entendeu, os números inteiros seria simplesmente uma extensão dos números Não, mas naturais. Mas eu o que eu tô, entendi que a questão é a definição e tal. então, o que eu estou tentando responder é que para ser uma extensão, pelo menos no sentido que a gente entende, você tem que conservar as definições anteriores e colocar novas definições. É assim que a gente define extensão de algo. Uhum. Quando você tem que reformular definições, você não está criando uma extensão, você está reformulando. É uma reformulação. Eu acho que o conceito mais adequado é a reformulação. Beleza. Tipo, Valeu. vou lá para aquela geometria. Tem aqueles quatro axiomas. A geometria hiperbólica, a geometria euclidiana, elas podem ser consideradas extensão dessa geometria neutra, porque ela só adiciona um novo postulado. Se elas fossem obrigadas a reescrever os quatro postulados anteriores, seria uma reformulação. Uhum. Não, deu uma clareada aqui agora da questão de por que ser, na verdade, diferente, né? Os números Uhum. naturais. Porque os números naturais, eles nasceram, eles basicamente falam das coisas naturais, né? Mas eles não servem, por exemplo, para matemática financeira, por exemplo. Sim. Eu entendi. Valeu. Eu acho que é isso.
falando de achismo também. Pelo que eu sei, teoria dos números é essa justificação. Uhum. Beleza. É só aqui é só uma pulga atrás da orelha. Uhum. Vou continuar então. À medida que subimos no nosso diagrama, o conjunto do tipo representado pela linha horizontal é radicalmente novo. Embora alguns matemáticos, não tendo reconhecido isto, tenham inventado um nome novo só para a parte do tipo que é representada pela parte projetada da linha. E com a exceção, a ordem da extensão é fixa, isto é, não se podia ter o cálculo dos números complexos antes de ter o cálculo dos números reais, ou um cálculo de números reais antes de ter o cálculo de números racionais. A exceção diz respeito aos números com sinais. Não podíamos, se quiséssemos, reter a distinção entre números positivos e negativos até a introdução dos números racionais ou até mesmo a dos números reais. E parece que, de fato, houve uma notação especial para as frações ainda antes de se falar de números negativos. Mas o esquema dado acima é o mais simples, porque faz a ordem de aparecimento dos números negativos fracionários e racionais corresponder à ordem natural ou à ordem habitual das operações inversas com as quais eles estão historicamente associados, isto é, subtração, divisão e radiciação. O campo dos números naturais é fechado a respeito das operações de adição, multiplicação e exponenciação. Isto é, exceto casos excepcionais que envolvem zero, obtém-se sempre um número natural quando se soma um número natural a outro, ou quando se multiplica um pelo outro, ou quando se levanta um número natural à potência de um outro. Mas este campo não é fechado a respeito da operação de subtração. O campo dos inteiros, por um lado, é fechado a respeito das 4 operações mencionadas, mas não é fechado com respeito à divisão. Para termos um campo em que seja possível efetuar sempre essa operação, temos que ir para o campo dos números racionais. Mas neste campo, a radiciação não é sempre possível, e assim temos que considerar o campo dos números reais, no qual todos os números positivos têm raízes de qualquer grau, e finalmente no campo dos números complexos, em que todas as operações podem ser efetuadas sem restrição. A parte estas, há outras operações, como determinar o limite de uma sucessão infinita convergente, que podem ser aplicadas já no campo dos números reais. Mas o campo dos números complexos é especialmente interessante no desenvolvimento da teoria das funções. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Na linguagem matemática, a palavra função é usada para indicar uma operação que, quando é aplicada a uma entidade chamada de seu argumento, ou se é uma função de mais de um argumento a um conjunto ordenado de entidades, produz outra entidade, a qual se chama, bastante estranhamente, o valor da função para esse argumento. Ora, se a palavra operação sugere com demasiada força a intervenção do homem, podemos dizer que aquilo que se chama em matemática uma função é equivalente a uma relação que liga uma entidade, normalmente única, chamada o valor da função, a uma outra entidade, chamada o argumento da função. Frequentemente, a relação é expressa por uma equação funcional da forma y igual a f de x, na qual a letra x é uma variável independente, tomando como valores os argumentos da função, e a letra y é uma variável dependente, tomando como valores os valores da função para os argumentos possíveis. Algumas vezes também se diz que a função é de uma certa classe, que é o domínio dos argumentos possíveis para a função.
para uma certa classe que inclui os valores possíveis da função. Eu vou reler que ficou confuso. Algumas vezes, também se diz que a função é de uma certa classe, que é o domínio dos argumentos possíveis da função, para uma certa classe que inclui os valores possíveis da função. Esse parágrafo foi cabuloso, hein? Pera aí. Esse parágrafo aqui da função foi cabuloso. A forma que eu compreendo função tem muito a ver com as funções que a gente usa em linguagem de programação, né? Você cria uma função para que você sempre que atribui ali, enfim, para automatizar uma parte, uma coisa assim. Agora, essa aqui é matemática aqui, que é em cima dessa aqui, que é baseada na noção computacional, mas essa explicação aqui... O conceito de função de computação é tipo um pedaço de programa que você chama dentro de um outro programa maior, né? Seria como se fosse um mini programa dentro do programa, né? Que você tem para fazer determinadas coisas que vão se repetir, então você cria uma função, né? Uhum. Agora aqui, velho. Domínio, contradomínio, relação. Dar uma esclarecida aqui na função, nessa função aqui na linguagem matemática, se para você estar tranquilo, se puder esclarecer, eu agradeço. Tranquilo. Eu vou selecionar aqui, olha. Para pegar essa expressão, por exemplo, aqui. Esse y igual a f de x, certo? Agora para o 4. Na linguagem matemática, a palavra função é usada para indicar uma operação que, quando é aplicada a uma entidade chamada o seu argumento, ou se é uma função de mais de um argumento a um conjunto ordenado de entidades, produz outra entidade a qual se chama bastante o valor de uma função para esse argumento, certo? Bora pegar esse y igual a f de x. Esse x aqui é o argumento na qual, se efetuando uma operação em cima dessa entidade, você produz uma outra entidade na qual você chama de valor da função dado um argumento, que é indicado por esse y. Tranquilo até aqui? Ok. Uhum. Esse x é o argumento e esse y é o valor da função para o argumento x. Certo. Ora, homem, podemos dizer que aquilo que se chama em matemática uma função é equivalente a uma relação que liga uma entidade, normalmente única, chamada o valor da função, e uma outra entidade chamada o argumento da função. Então, o que ele está atacando aqui, ou ele está reformulando. A operação deixa entender que alguém tem que fazer essa conta para você gerar uma outra entidade. Então, para eliminar esse ator, esse agente ético, vamos dizer assim, produtor de realidades, eles definem em termos de relação. Então, existem duas entidades que se chamam argumento da função e se chama argumento da função e valor da função, que elas são ligadas pela relação de função. Essa é uma outra definição, que é uma definição que se envolve mais com teoria dos conjuntos. Então, da mesma forma que eu estou ligado a Augusto pela relação Augusto é pai de Alan, esse x e esse f de x estão ligados para uma relação chamada função. Tá dando para pegar aí? Sim, eu puxei na minha mente para deixar mais simples, lembrando das aulas de lógica, quando a gente viu conjuntos, que a função era a relação entre dois conjuntos, né? Aí você tinha que estar... Não é? Perfeito, é isso mesmo. É isso, exatamente isso. Pode falar um pouco mais a respeito, o que você viu em lógica? A gente foi em lógica 1, não foi, Oswaldo e Emerson? Foi em lógica 1. A gente estudou teoria dos conjuntos, não foi isso? Foi, o professor martelou legal. E por último, teve aquele, eu estava até
foi até Oswaldo. Lembra, Oswaldo, aquele que fazia um zigue-zaguezinho? Lembrava até aquele assunto de química. Eu acho que foi você que fez essa questão. Você disse, não, deixa que essa eu faço. Lembra que tinha que dos números fracionados, era um zigue-zaguezinho? Eu esqueci o nome desse assunto. Não, mas aquela lá era a comprovação. É a comprovação, né? A prova do Cantor, do infinito maior. É Cantor, né? Cantor. Isso. Mas esse aí foi a do negócio do infinito lá. Do E... infinito. Então. Exatamente. E dos números reais ser maior. É a prova diagonal, né, que ele faz. Que tinha aquele esquema, né? Domínio contra domínio. Eu tô vendo que eu vou ter que ler aquele capítulo 4 de novo lá, teoria de conjuntos, lá de novo. Então, eu achei cabuloso aqui. No caso, no exemplo que você deu aí, Alan, no caso, seria a função aqui, representada por esse f, ela seria a relação, vamos supor que x seja Alan e y o Augusto, que no caso seria seu pai, então seria a função, seria a relação, seria essa relação, né? Pai de, algo assim. É a relação pai. Exatamente. Claro. Existe um... Deixa eu ver se eu posso dizer que pai é uma função. Eu acho que pai é função. Pai é função. Então tá certo. É uma ótima analogia. É isso mesmo. É par, né, que você está falando? O pai? É Não, par, pai. né? Pai? Pai. Tipo, Porque seria tipo assim, pai, você tem... O pai seria uma função que você pode, no caso, a variável x é a variável independente, não é isso? Uhum. X podendo ser qualquer um, que tem um pai que seria um y. Exato. E aí o y vai variar conforme o x que você pegar. Por exemplo, Alan, eu tenho o pai chamado Augusto. Então, na função pai de, se você pegar o argumento Alan, você vai ter como resposta Augusto. Se eu pegar Osvaldo, esse y vai ser uma outra pessoa com seu nome. Então, na função Osvaldo pai também. de, se eu pegar Osvaldo como argumento, eu vou ter uma outra resposta, não sei qual é. Que é Osvaldo também, nome do meu pai. Exatamente, entendi. Então, no argumento Osvaldo, a função pai de tem como valor para esse argumento dado Osvaldo. Beleza. O que me veio na cabeça aqui, para esclarecer, foi aquele livro do Russell, a Introdução à Filosofia da Matemática do Russell, que ele tem um capítulo só sobre relação. Aí eu lembrei disso aqui. Ele trata, mais ou menos. Ele dá uns exemplos bem nesse estilo, né, o Russell, né? Casado, solteiro, pai, filho e tal. O Russell está definido de uma certa maneira, essas coisas. Ele está definindo o que é função, o que é relação, que são basilares para tratar a matemática logicamente. Você pegou um ótimo exemplo. É isso que o Russell está fazendo mesmo. Sim, mas é para entender agora esse conceito de argumento, de função. Argumento seria eu, Osvaldo, Carlos, e o valor da função seria, uma vez que a gente toma esse argumento junto com a função, que é, no exemplo em questão, é ser pai de, a gente obtém uma outra entidade, a gente acha numa relação a outra entidade para aquele argumento tomado. Ou seja, tomando o argumento Alan na relação pai de, eu vou obter como valor dessa função para o argumento Alan, Augusto. Porque Augusto é tranquilo? Tranquilo. Beleza. Pô. Aí teve essa última parte, né? Claro, esse X
que é o argumento, vai ser chamado de variável independente, porque, de fato, você pode variar conforme a sua vontade. E a segunda vai ser chamada de variável dependente, porque ela vai depender da variável que você for escolher. Ela vai variar, mas ela não vai variar livremente. Ela sempre vai depender da variável que você escolheu antes. Por isso que uma é chamada independente e outra é chamada dependente. Certo, e aqui é a última formulação que ele colocou. Algumas vezes também se diz que a função é de uma certa classe, que é o domínio dos argumentos possíveis da função, para uma certa classe que inclui os valores possíveis da função. Então, aqui ele está estabelecendo uma relação que o Carlos acabou de falar, que é a relação entre domínio e contradomínio. É o seguinte, domínio são as entidades que a gente assume que podem ser argumentos dessa função. Por exemplo, se a gente está investigando os pais dos alunos que estão matriculados no curso de filosofia atualmente, então Augusto não vai ser um argumento possível. Por quê? A classe dos argumentos são alunos de filosofia. Mas ele vai pertencer à classe dos valores possíveis para a função. Deu para entender? Ficou de boa agora. Também lembrei agora, o Gás falou e com a analogia ficou muito claro também. Beleza. Esta definição moderna, ele tem uma rodapé, deixa eu ver. Quanto ao essencial, seguimos Church em Introduction to Mathematical Logic, parágrafo 3. Chique. Essa definição moderna está concebida de tal maneira a poder ser aplicada já no campo dos números naturais. Podemos dizer, por exemplo, que a função expressa por n ao quadrado tomou o valor 4 para o argumento 2. Mas a terminologia provém da mecânica e está associada historicamente com considerações de variação contínua. Primitivamente, a palavra variável, que é agora usada para designar as letras que ocorrem de certas maneiras em certos textos matemáticos, era aplicada a grandezas físicas que variavam com o tempo. Por exemplo, a distância de uma partícula a outra ou a pressão de um gás. E as formas do gênero y igual a f de x, as letras x e y eram consideradas como abreviaturas de expressões como o tempo decorrido, a distância percorrida. Quando os matemáticos puros começaram a falar de variáveis e de funções, fizeram-no, porque estavam interessados com padrões matemáticos presentes em algumas leis físicas. Mas já não podiam dizer que as letras que usavam eram abreviaturas de expressões como as que referimos, e a terminologia que eles adotavam, em particular, o hábito de chamar as próprias letras variáveis, causou uma imensa confusão e perplexidade. Uau! Algumas vezes disse que as letras, aqui se chama variáveis, designam números variáveis, e outras vezes disse que denotam variável e ambiguidade, denotam variável e ambiguamente, nossa, que termo estranho, todos os números que são os seus valores. Nenhuma dessas explicações é satisfatória, porque os números não variam e as variações que podem haver na denotação dos símbolos não interessam ao matemático. Na cara. O Frege tem um artigo muito engraçado, que ele até cita esses dois exemplos de definição, que é o que é uma função, de 1904. Que ele ataca essas definições de números que era utilizado por manuais de cálculo na época. Também se tem dito uma variável y é uma função de uma certa variável x se para todo valor determinado de x, ou pelo menos para todo valor determinado dentro de um certo conjunto, existe pelo menos um valor de y relacionado com aquele de acordo com uma regra. Esta explicação podia ter sido satisfatória quando a palavra variável
era usada para designar uma grandeza física, mas não é satisfatória quando a palavra é usada para designar uma letra, uma vez que sugere que uma função é uma letra, embora seja óbvio que os matemáticos que escrevem certas funções não estão a fazer investigações de filologia. Massa. Tá bom. É provável que nenhum matemático no seu trabalho diário se tenha deixado enganar por considerações como estas. E em qualquer caso, já é tarde para se pensar em abandonar a velha terminologia que deu origem a estas dificuldades. Mas a questão tem algum interesse, porque o emprego da palavra função foi generalizado de novo na lógica moderna e sem dúvida que aí deu origem a alguns equívocos sérios. É muito engraçada essa discussão. A discussão terminológica é a mais engraçada. Pela mesma razão, vale a pena reparar que há pelo menos duas maneiras diferentes pelas quais uma expressão funcional pode ocorrer como uma variável num texto matemático. Quando o matemático escreve tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x, a letra x é parte de um simbolismo de universalidade através do qual ele faz uma afirmação acerca de todos os números. Para este fim, o simbolismo é extremamente útil, porque sugere aquilo que de fato se passa, isto é, que a substituição da letra x nessa equação por qualquer numeral dá origem a uma afirmação. Além disso, na maioria dos contextos, podemos raciocinar com esse x, como se x fosse de fato um numeral. Eu vou reler, porque travei aqui. Além disso, na maioria dos contextos, podemos raciocinar como se x fosse de fato um numeral. Quando, no entanto, o matemático diz trataremos agora da função tangente x, a letra x não exprime universalidade e não é óbvio qual seja a função gramatical a atribuir ao símbolo complexo tangente de x. Se, como já se tem dito, a letra x serve apenas para se marcar um espaço a preencher, a expressão tangente de x dificilmente poderá ser o nome de uma função, tal como o pai de. Dificilmente é o nome de uma relação na linguagem vulgar. Eu vi uma vírgula não tinha, desculpa. Se, como já se tem dito, a letra x serve apenas para se marcar um espaço a preencher, a expressão tangente de x dificilmente poderá ser o nome de uma função, tal como o pai de dificilmente é o nome de uma relação na linguagem vulgar. Mas já podemos falar razoavelmente da função expressa pelo símbolo complexo tangente de x, tal como podemos falar da relação expressa por pai de, e a expressão matemática citada acima pode ser, talvez, considerada como uma abreviatura dessa maneira de falar. Veremos mais tarde que o fato de se não ter tomado isso em consideração causou confusão entre os lógicos que adotaram a linguagem das funções para suas próprias finalidades. Safado. Isso aqui é extremamente freguiano. Isso aqui tudo é extremamente freguiano. Esse parágrafo todo é freguiano até o talo. Muito engraçado. Enfim. É óbvio que não podemos usar as expressões numéricas dos tipos mais altos, tal como usamos os numerais vulgares. Não faz sentido dizer que há 5 mais 3 vezes raiz de menos 1 homens nesse quarto. Então, por que é que continuamos a falar de números? Em itálico. Parece que a nossa generalização do conceito de número é uma extensão do emprego da palavra número para abranger entidades de diversos tipos. E isto só é justificado pela possibilidade de calcular consumo a respeito dessas entidades, de acordo com as mesmas regras básicas da álgebra, isto é, regras comutativas. Tá? Igual a essa. Regras associativas, igual a essa segunda linha, e as regras de igual a terceira linha.
Um sistema de números, no sentido generalizado, é, na verdade, apenas um conjunto de entidades para as quais todas essas leis são satisfeitas, desde que existam definições adequadas de adição e de multiplicação. Isto é muito importante, uma vez que as noções de adição e de multiplicação, que são adequadas para o cálculo com números naturais, não podem ser aplicadas num cálculo com números de outro tipo. Se, por exemplo, queremos falar de multiplicação de inteiros, temos que, em primeiro lugar, explicar como é que usamos a palavra multiplicação nesse contexto, isto é, de acordo com as regras de... Comutação associativa. Eu acho que essa aqui não são regras dessa, não. Não? Não. Ah, mas... Tipo, positivo com positivo. Da prevalência dos sinais aí, que prevalece, né? Uhum. Tá aparecendo os sinais, né? Dos sinais. Que prevalece isso. Isto equivale a dizer que as regras básicas da álgebra são sistematicamente ambíguas, ou melhor, que fornecem de uma maneira abstrata certas condições lógicas a serem satisfeitas para as operações de qualquer cálculo. Aqui chamamos um cálculo com números. Uau! O desenvolvimento do conceito de número foi inconsciente até a introdução de números complexos, no sentido em que os matemáticos generalizavam o emprego da palavra número sem saberem muito bem o que estavam a fazer. Embora guiados, sem dúvida, por aquilo que J. Peacock chamou em 1833 de o princípio da permanência das formas equivalentes, ele falou isso no Report on the Recent Progress and Present State of a Certain Branch of Analysis. Reporte sobre o progresso recente e o estado presente de certos ramos da análise. Isto é, pelo desejo de conservar as regras gerais da álgebra citadas acima. Mas em cada novo estágio de generalização, eles julgavam que eram obrigados a adotá-la para poderem resolver problemas suscitados nos estágios anteriores, e não concebiam a álgebra abstraída das suas exemplificações, nem tentaram inventar cálculos novos que lhe permitissem levar a generalização tão longe quanto pudessem. No século XIX, a situação mudou. Em primeiro lugar, alguns matemáticos distintos começaram a conceber a álgebra de uma maneira abstrata. Peacock foi mencionado, mas houve outros. T.F. Gregory, por exemplo, escreveu um ensaio acerca da natureza real da álgebra simbólica em 1832. E De Morgan publicou uma série de 4 ensaios sobre os fundamentos da álgebra entre 1889 e 1844. Em segundo lugar, teve tentativas para inventar novos cálculos. H. Grassmann, por exemplo, publicou em 1844 um livro sobre Ausdernungslehre, que leva a cabo o projeto de Leibniz de um cálculo geométrico. E a partir de 1844, data que publicou o seu primeiro ensaio sobre os quaternions, o Sir William Rowan Hamilton, de Dublin, consagrou muito da sua energia a aperfeiçoar uma nova álgebra de números hipercomplexos. É interessante reparar, no entanto, que Hamilton não trabalhou em vão. Todos os seus esforços foram inspirados pelo desejo de elaborar um cálculo que faria, para um movimento num espaço a 3 dimensões, aquilo que a teoria dos números complexos fez para o movimento no plano. Assim como os números complexos se exprimem sob a forma x mais yi, em que i é a abreviatura de raiz de -1, assim também os quaternions se exprimem sob a forma x mais y mais 1 mais zj mais wk, em que as letras I, J e K representam as rotações de 3 planos mutuamente perpendiculares.
Mas ao contrário da teoria dos números complexos, o seu sistema não satisfaz todas as regras básicas da álgebra. A fim de conservar outras regras, ele teve que abandonar a propriedade comutativa da multiplicação e declarar que IJ é igual a menos JI. Por essa razão, os quaterniões não são universalmente aceites como números. O mesmo se pode dizer de outras sugestões que se fizeram, por exemplo, matrizes, que se podem considerar talvez uma extensão do conceito de número para lá do domínio dos números complexos. Sabe-se agora que não pode haver uma tal extensão sem sacrificar algumas das regras que determinam o sentido da palavra número, tal como tem sido usada até agora em matemática. Isto não é o mesmo do que dizer que não faz sentido falar de números hipercomplexos, mas antes que falamos desses números, a nossa justificação consiste apenas numa analogia parcial. Eu acho que tá bom até aqui, não é não, gente? O texto está ficando um pouquinho mais complexo e ler corrido assim não parece muito. Alô? Sim, sim, Acho que verdade. sim, sim. Tá tranquilo. Eu Essa parte do número aqui dos quaterniões, aqui Esses do, quarteirões, isso eu mesmo. tinha lido, eu li naquele livro Natureza da Matemática, o cara comenta, logo no parte da questão dos números, ele comenta sobre esses números aí. sim. Mas essa parte do que eu li, foi tranquilo de absorver? Bem melhor essa parte, deu para olhar o desenvolvimento do texto. É, Ele pareceu bem pode histórico. ser. É. Mas, na verdade, o que ele disse aqui é que, em geral, o conceito de número é somente a satisfação daquelas propriedades algébricas. Qualquer coisa que você defina uma soma, uma multiplicação, que obedeça àquelas propriedades que ele citou acima, é um número. Então E aqui parece ele também começou. que tem aquela coisa do número não ter uma definição clara do que seria um número, né? Ele fala que é como se fosse um desenvolvimento inconsciente e tal. Teve alguma proposta de definição antes do Frege? Eu não sei. Tipo, esse Grassmann, por exemplo, é um cara que o Frege cita. O Grassmann, além de escrever essa obra, escreve uma obra de aritmética. E parece que muitas noções do Grassmann o Frege pega. O que eu acho que ele está falando mais é a matemática antes do século XIX. Então, eu estou dizendo Que antes do século XIX. É porque eu acho que o Peano é de que época? Porque o Peano tem, né? Ele tem uma é, o definição que apesar de ser uma definição muito grande, e Russell critica isso e tal. Então, o Peano tem. O Peano, acho que o livro que ele publica é de 1884. Hum, Já é depois de Frege. O, a novidade que o Peano fez, pelo menos pelo que eu sei, é que ele conseguiu definir os números através de recursividade. Aí ele conseguiu reduzir a definição do número natural. O Russell fala que há 5 axiomas, mas na verdade na obra original dele parece que são 9, 8 ou 9, não lembro agora. E a vantagem desses axiomas é que eles são recursivos. Você aplica eles sobre eles mesmos para obter novos números a partir deles. Então você não precisa assumir um conjunto de entidades infinito, vamos dizer assim. pode crer. Tipo, você obtém um conjunto de entidades infinito, mas você não precisa pressupor um conjunto de entidades infinito, entendeu? Uhum. Porque o É segundo porque traz existência. então ele dá uma definição de número que não tem. Eu não lembro, na verdade o Russell mostra a definição dele, né, naquele livro. Sim. Eu acho que ele usou o de Só que, piano mesmo. mas ele não usa a ideia de classes para definir número como o Russell e o Frege fez, não, né? Hum, não lembro.
Eu sei que ele define recursivamente, mas eu não sei se ele usa o conceito de classe. Parece que sim. Mas é uma coisa que tem que ver. Então tá bom por Beleza, aqui? acho que já tá bom para esquentar a cabeça, já deu para esquentar a cabeça. É verdade. Tá tranquilo. Você ficou muito calado, Hermes, depois que voltou. O que foi? Tentei acompanhar aqui e esses momentos históricos eu tentei guardar um pouco na mente essas datas. Aí eu comecei a anotar aqui um pouco sobre isso para dar uma pesquisa mais tarde, mais a fundo sobre essa questão, que eu achei bem interessante. A questão histórica da coisa aí, dos problemas apontados. Aí eu fiquei só observando mais mesmo. Mas quando você tiver dúvida, você diga, porque a gente pode pausar e explicar melhor, ou até mesmo indicar alguma leitura por fora. Por exemplo, boa parte desse desenvolvimento de funções é melhor tratada por Frege, por exemplo, no artigo dele. Uhum. É Esse esmiuçado, artigo citado aí no que vocês falou sobre? foi o que é uma função. E é um artigo Ah, bacana, porque ele proferiu ele escreveu esse artigo para um evento de médicos. Então, ele disse que era uma função para uma plateia que consistia basicamente de médicos. É muito interessante o jeito que acontece as coisas. interessante mesmo. Enfim, alguma dúvida a mais? Não, não, por mim tá tranquilo. Beleza, gente. Obrigado mais uma vez. Tá sendo fantástico esse grupo. Sério mesmo, obrigado por topar isso. Nada Nada, resenha. obrigado você. Valeu aí, galera. Boa noite. Bom Bom descanso aí desconto. para todos e Boa noite, pessoal. cuidado, saúde. Uma Não também. esquece do álcool em dentro e fora, sempre importante. Exatamente. Cara, nem É me um diga. princípio lógico metafísico agora. É verdade. Tá aí. Valeu, até semana que vem, Pipo. No caso, alguns a gente vai estrombar amanhã no Ah, mundo sim, é. possível. Em nenhum dos mundos É, possíveis a a gente gente vai vai se tentar encontrar ver. amanhã também. Isso. É, Verdade. nós três, né? No É os verdade. quatro. Qual- É, nós quatro, é verdade. Tava me excluindo. É. Nós, nós três fora eu. É nós É. quatro. Beleza. Até mais, gente. Boa noite, viu? Até, boa noite. Valeu, boa noite. Então,